Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais esse podcast falando sobre trabalho home office. Tá bom para você? Evidentemente, trabalhar é sempre muito bom, é uma graça, é uma bênção. Mas, você está trabalhando, será da melhor forma? Tem algumas pessoas que nós vemos por aí que dá vontade de fazer uma prece, uma oração imediata. Jesus, intercede por essa criatura doida. Que trabalha torto, trabalha na cama, faz tudo de uma maneira bem louca, né? Almoça na casa da sogra, prato de feijoada de um lado, PC do outro, ou deixa o PC jogado na sala, sai correndo ver, não tá nem aí como senta, não tá nem aí com luminosidade, realmente só liga para aquilo que não faz parte das questões ergonômicas, não é? Então quem fala com vocês mais uma vez é Denilson Monteiro, acreditem meus amigos, esse nome é abençoado, da QHSE, que é Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente. Lembrando que os nossos podcasts estão disponíveis no YouTube, lá você tem vídeos nossos também, e agora também os podcasts no Spotify e nas demais redes sociais de podcast. Só procurar QHSE Ocupacional que você vai encontrar o que for melhor para que você possa aproveitar melhor o seu tempo. Afinal de contas, o tempo é que nem água, ele escorre pelas mãos e não volta mais. Então, por que não aproveitar aprendendo um pouquinho no carro, na rua, lavando louça, escutando a briga da mulher, dos filhos, do bebê chorando, dos gatos brigando. Mas enfim, acesse também o nosso site, que é o nosso QG, onde tem todas as informações, que é o QHSEocupacional.com. Lá você encontra o nosso portfólio de treinamentos, laudos, programas, assistência técnica previdenciária e trabalhista. Nós prestamos também esses serviços, não só no dia da perícia para dar aquela benzida no perito, mas preparar o ambiente de trabalho para que ele esteja de verdade seguro e os funcionários devidamente protegidos, documentos sólidos, para que a perícia tenha realmente êxito. Também convidamos vocês a nos seguirem junto aos grupos de WhatsApp e Telegram, onde os links estão na nossa descrição. Então dá uma força, dá uma moral pra gente, inscreva-se, curta, compartilhe, comente, para que a gente possa aumentar a relevância desse canal. Trabalho home office, meu amigo, como tá isso pra você? Tá bom? Tá legal? Trabalhando é sempre bom, mas tá bacana, tá bem feito? Como é que você tem dormido? Como é que você tem acordado? O objetivo desse podcast de hoje não é fazer um esmiuçamento da norma, até porque a NR17 e as suas normativas auxiliares daria um podcast de pelo menos algumas horas, mas o objetivo de atender pelo menos boas condições na realização do home office, em homenagem aqui ao meu cunhado Washington. Ele é meio estranho, mas eu gosto dele. Sabe como é que é, né? Corintiana é tudo isso aí. Mas a NR17, que fala de ergonomia, no seu item 17.1, ela fala que a norma visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação de condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, proporcionando conforto, segurança e desempenho eficiente. Eu gostaria de chamar a atenção para essa palavra psicofisiológicas, psíquicas e fisiológicas. Mas, ergonomia psíquica, sim senhor, é muito importante. As questões de pressão do trabalho, as questões do que o ambiente gera dentro de você, no seu sentimento de trabalho. Será que é interessante, por exemplo, você trabalhar no mesmo lugar que você dorme, no mesmo local que você almoça? Não, não é legal. O corpo precisa ter um pouco de férias daquele ambiente de trabalho, porque a mente é altamente associativa. Existe o subconsciente, que é um empregado que muitas vezes nos atrapalha e nos ajuda, e eu vou exemplificar essa história. Então você imagina um almoxarifado que você acabou de adquirir, você é o chefão do almoxarifado. Imagina que nesse almoxarifado você precisa contratar alguém, afinal de contas é um almoxarifado grande, difícil de mexer. E você vai contratar um almoxarife, um auxiliar, um assistente que não tem os bons conhecimentos que você tem, mas
é uma pessoa vigorosa que certamente vai te ajudar. E aí eu queria colocar 2 situações para esse almoxarife trabalhar. A primeira condição é você fazer as coisas no fio do bigode, ou seja, você chama ele, senta, meu amiguinho, eu vou te explicar tudo desse almoxarifado, então vamos fazer o sistema first in, first out, o primeiro que sai, o último que fica, vamos falar de limpeza, organização, cadastramento e todas as coisas. Então todo dia você vai dar uma limpada, organizada, você vai atender assim o pessoal que vai solicitar os materiais do almoxarifado, etc. Então ele fica treinadinho. Você treinou, ele entendeu, aí nos outros dias você continua treinando e você sempre aplica uma gestão forte sobre esse menino. Ele vai ficar treinado, vai chegar uma hora que ele vai desenvolver um trabalho de qualidade sem você falar muita coisa, ou cada vez menos informações. Ok, imagine agora uma segunda situação, que você chega assim, menino, você vai trabalhar aqui, cuida aí do almoxarifado, se alguém vier pedir peça, você entrega pra ele lá, eu não quero ser incomodado não, tá? Então, vida que segue, Deus é contigo e não erra não, tá? O que acontece? Quando você dá muita liberdade para esse menino trabalhar, ele vai trabalhar do jeito que ele quer. Só que ele não tem muita experiência, ele vai fazer de qualquer jeito, vai fazer do jeito dele. E como você vai se queixar se você não o treinou? Agora, o que tem tudo isso a ver com a parte psicológica? Tudo a ver, meu amigo. É assim que funciona o seu subconsciente. Se você não treiná-lo através de um diálogo interno, através de boas sensações que você recebe internamente e como você trabalha isso dentro de você, ele vai ficar retornando situações ruins ou situações de fácil acesso, ou seja, o que ele aprendeu por conta dele sozinho, sem um treinamento específico. Então, por isso que é tão importante você desenvolver a sua mente, o seu subconsciente, para que ele faça as coisas que te agradem, porque ele é muito útil se bem usado. Imagine só se você tivesse que pensar em tudo, se você tivesse que pensar para dirigir o carro, se você tivesse que pensar para engatar marcha, para andar, para se coçar, para escovar os dentes. Claro, num capricho bacana, legal, você pensa, você passa o fio dental, mas muitas coisas, brincadeiras à parte aqui, você faz sem pensar nada. Dirigir é um ótimo exemplo, uma caminhada, uma corrida. Então, é um subconsciente bem treinado, que foi treinado ao longo de toda a sua vida. Mas será que você faz isso com todas as coisas, com maestria? Então, às vezes, o excesso de notícias ruins, e eu não estou colocando aqui o critério se o jornal é bom ou se é ruim, você recebe muita informação. Então, você trabalhar sempre no mesmo local da casa, o local de descanso onde você trabalha, será que quando você for descansar, as impressões do trabalho não vão te seguir? Vão te seguir. Então, é importante que você tenha um local específico, organizado, que você trabalhe sempre no mesmo local, para que você saia desse local e absorva o sentimento de descanso, o sentimento de isso não é o trabalho, porque trabalhar em casa já tem o seu lado bom, claro, você economiza condução, tempo e uma série de coisas, mas também tem aspectos ruins que nós vamos discutir aqui. Falamos da questão psicológica, que não é menos importante do que a questão fisiológica, as duas têm um peso gigantesco e se interrelacionam, mas indo também para as coisas que são do âmbito fisiológico, afinal de contas, isso aqui não pode se transformar numa série, não é o momento, se vocês quiserem a gente faz. Mas, servindo o objetivo aqui de um podcast de poucos minutos, como ajustar bem uma mesa de trabalho? Ela tem que ter uma profundidade suficiente para deixar suas pernas livres e confortáveis. Nada de joelho inclinado, apertado, as juntas e articulações têm que estar livres, tá? E confortáveis numa altura que você mantenha o braço e cotovelos próximo ao corpo, sempre fazendo entre as juntas um ângulo de 90 graus, entre braço e antebraço, e coxa e perna, tá? A organização dos itens no espaço de trabalho deve seguir um critério de uso e importância. O de uso contínuo, mais próximo, que você usa de vez em nunca, mais distante. Vai ser muito mais agradável trabalhar assim, aprendendo com os japoneses desde o 5S, lá do sistema Toyota de produção, né? Nas empresas japonesas você tem até demarcado com fita adesiva, né?
E isso não é besteira não. Eles sabem o que fazem. Pelo nível de produção, a qualidade que eles apresentam, nós somos obrigados a concordar com eles. Como ajustar o monitor adequadamente? Qual é a distância entre o monitor e os seus olhos? Estica os seus braços, que essa é a melhor distância aí para um monitor entre 21 e 32 polegadas. Evidente, o seu conforto visual é o que vai dizer o melhor ajuste, mas em média não pode fugir muito desse critério, tá? Então busca sempre alinhar a tela à altura dos olhos para que o pescoço não precise inclinar para cima ou para baixo. Quem mexe são seus olhos, não o seu pescoço, porque senão no fim do dia você vai entender o que eu estou falando. Vai doer, meu amigo. A letra do texto está pequena, está grande, então nunca incline o corpo para enxergar melhor. Ao invés disso, trabalhe com zoom adequado. Se você utiliza um notebook, é muito importante adaptar a altura dele para que ele não force o pescoço e provoque tensões. Nunca se mexe o pescoço, coloca um calcinho, dá um tapinha lá, e é sempre interessante que o início do seu nariz fique paralelo à parte superior do monitor, para que dessa forma você olhe do campo de visão para baixo. Porque ao contrário disso, você é obrigado a mexer o seu pescoço, aquele que vai te lascar no fim do dia. Os braços e os ombros, eles devem estar sempre relaxados, sendo que o cotovelo levemente esticado, nunca muito inclinado, porque as juntas e articulações precisam de espaço para trabalhar. Falando um pouquinho da relação que se tem mouse e teclado versus punho e mãos, é sempre importante observar se os punhos estão sempre em posturas forçadas durante a utilização do teclado e do mouse. Deixe-os sempre alinhados ao antebraço, ok? A cadeira e como sentar, a posição das pernas. Então, sempre busque uma cadeira confortável. A altura dessa cadeira tem que permitir que você mantenha contato direto dos pés com o chão. Sempre evite dobrar as pernas ou sentar sobre elas enquanto você trabalha. Isso vai te custar caro mais tarde. Com o passar do tempo, então, nem se fala. Os glúteos devem estar sempre posicionados no centro da cadeira, evitando sentar sobre o cóccix. Aquela famosa sentada rebolando, toda torta. Na hora você não percebe nada, mas, meu amigo, cuidado. A iluminação é um ponto muito importante, tá? Então sempre priorize os ambientes com luz natural, mas fique sempre atento aos reflexos do monitor. Para isso, evite sentar de costas para a janela, a mesa sempre perpendicular, ou seja, fazendo 90 graus entre a janela e a mesa. Por quê? Porque se você deixar reflexo na sua frente, você tem o ofuscamento da tela, é horrível. Então nunca trabalhe de frente para algo muito iluminado, janelas, né, o ar livre, enfim. Às vezes está muito iluminado durante o dia, as cortinas, então se tem persianas, feche. Observe que você vai sentir um conforto bem melhor. O mesmo vale sempre para a luz artificial, tá? Então nunca deve ficar causando sombras e nem ofuscar a vista. Quando eu devo dar uma pausa ou quando eu devo trabalhar? É nada, é puxado. Dependendo do nosso target que a gente tem que atender e entregar, às vezes não dá tempo para fazer nada. Às vezes é um cafezinho, um banheiro e olhe lá. Então, quando, né, o meu corpo sinaliza que eu devo fazer uma pausa? 4 passos, tá? Então, falando de estado físico geral, quando você tiver um cansaço de verdade, dores no corpo e tensões localizadas, quando os sinais de fadiga visual ou vista cansada começam a afetar, embaralhar as letras do monitor, né? O estado mental e cognitivo começa a falhar, né? A lógica começa a ficar lenta. E finalizando, quando as necessidades fisiológicas começam a te chamar. Então, fulano tá com sede, tá com fome, quer ir no banheiro e não consegue dar tempo, tá com sono, tá pescando na frente do monitor. Esse é o momento de você parar, lavar o rosto, dar uma respirada. Outra sugestão é que você pode dar pausa de 5 a 10 minutos para cada 60 ou 90 minutos de trabalho completo, tá? Se você quiser fazer algo mais disciplinado, porque às vezes está no meio do trabalho e é complicado você ficar parando do nada, né? Às vezes é melhor terminar, às vezes é melhor você disciplinar. Então sempre pausar quando você sentir que o ritmo de trabalho está diminuindo ou estagnado,
tá? Então isso é muito importante porque a estagnação também é um problema. Para quando sentir que está com fadiga visual, nesse caso, desvie os olhos do monitor um pouco, dá uma piscadinha, né? Pisca algumas vezes até você sentir a melhora. Às vezes o olho fica seco porque a lubrificação se dá pela piscada dos olhos, certo? Então, às vezes você precisa, quando você sente essa secura nos olhos, que você vire para o lado um pouco, né? Tira o foco dos olhos do monitor e dá algumas piscadas e volta ao trabalho. Em resumo da ópera, finalizando aqui mais esse podcast, nós esperamos, né, que esse pequeno manual verbal ele traga uma melhor qualidade de vida, de bem-estar para o seu trabalho, tá? O que vai, por consequência, refletir na produtividade, na sua vida pessoal. Então, hora de trabalhar, hora de trabalhar. Hora de descansar, é hora de descansar, né? Para isso, se lembre de 4 passos muito importantes, tá? Então, trabalhe sempre no mesmo local, né, com boas condições, né, do ambiente, conforme os ajustes aqui ditos. Configura bem o seu posto de trabalho, deixa o mobiliário de uma maneira confortável, aproxima o material que você usa mais, né? Realize pausas estratégicas, é muito importante, né? Tira o foco um pouco do monitor, dá umas piscadas também, o olho é uma ferramenta muito importante. Cuidado se você está mexendo muito o pescoço ou está mal posicionado na cadeira, ou ainda está muito alto, muito baixo, isso vai te custar, meu amigo. E finalizando, alongue. Você podia falar um pouco de alongamento no podcast, mas eu acho tanto quanto ruim passar essa informação desse jeito. Mas o YouTube está cheio de alongamentos, às vezes sentado na cadeira, você não precisa nem levantar. Não pela preguiça, mas pelas pessoas que às vezes são debilitadas e não conseguem, né? Então fica a dica. Se você pode fazer um alongamento um pouco mais de qualidade, se puder fazer uma caminhada antes do trabalho e depois rápida, tanto quanto melhor. Mas espero que vocês tenham gostado, estamos à disposição, um abraço forte a todos e que Deus os abençoe.